Seja bem-vinda, Edileuza. Me escuta bem? Tá. Seja bem-vinda, bem-vindo, Carlos. Você me escuta? Escuta a música também? Só me confirme. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Carlos. Poxa, por que a música não está tocando? Deixa eu verificar aqui.
dia, Elizabeth. Elizabeth, só me confirme se você está escutando a música, por favor. O Carlos não está, eu queria ter certeza. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Eu dei um jeitinho aqui. Noites traiçoeiras, a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que a sorrindo. E ainda sempre noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que eu sorrindo. Seja o problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar. Seja bem-vindo, Cristina. Seja bem-vinda. Bom dia. Entre lutas da fé, do princípio
Seja bem-vinda, Lourdes. Bom dia. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer na sua vida. Mas Deus quer na sua vida. Oi, Anelson, seja bem-vindo. Bom dia. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Meu Senhor, Clariete, seja bem-vinda. Bom dia. junto às fontes, águas puras, repousantes eu vou. Liana, seja bem-vinda. Luciana também. Bom dia a todos vocês. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, os caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Senhor, Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia. em minha vida faltará. Tu és, Senhor, Vamos já iniciar. em minha vida Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. E é com imensa satisfação que eu estou aqui mais um domingo com vocês. Estava com muitas saudades desse grupo maravilhoso. Então, gente, 9 horas. Eu espero que vocês tenham colocado a água para fluidificar. Quem não colocou pode dar e buscar. O nosso tema hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, e é uma instrução dos espíritos, item 11 e 12. E ele vai falar sobre o orgulho e a humildade. E é um tema muito lindo, né? Num domingo desse bonito. Seja bem-vinda, Graça. Bom estar aqui com vocês hoje. É um domingo muito bonito, com um sol bonito, dando uma perspectiva de esperança para a gente, né? No momento que nós estamos vivendo, diante de tantas perdas, mas não cai uma folha lá fora que não seja com a vontade de Deus. E é um momento de reflexão para todos nós, e todos os temas
que nós estamos falando nas lives, o nosso evangelho é mais do que vivo para todos nós. Seja bem-vinda, Sinara. E é com ele que nós devemos nos desapegar nesse momento. Refletir, pensar e trabalhar nossa mente para esse mundo de regeneração que está para surgir, né? Que está em processo. Então vamos lá para o nosso tema, vamos fazer a nossa prece com muita alegria. Vamos pensar nas pessoas que estão precisando nesse momento de amparo, que estão precisando da cura espiritual. Vamos pensar nelas durante a prece inicial e final. Quando nós estivermos tomando a nossa água, também vamos pensar nessas pessoas. Vamos mentalizar para que Deus ampare. E esses nomes chegam para a gente de várias formas, né? De conhecidos nossos, através do WhatsApp, através das redes sociais, do modo geral. Mesmo que nós não conheçamos as pessoas, vamos mentalizar por elas, para que nesse momento elas tenham o amparo de Deus e que elas sejam envolvidas e um bálsamo seja jogado em cima das suas dores. E principalmente também daqueles que ainda ficam, né? Que estão, continuam vivendo a vida. Também vamos jogar um bálsamo no coração das pessoas que perderam seus entes queridos, ou que estão no momento em aflição pelos seus que estão internados. Isso não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Vamos sempre estender para o nosso planeta azul as nossas preces, porque o bem é assim, quanto mais nós damos, mais nós recebemos de troca. É uma corrente. E eu sempre digo que juntos somos mais fortes. Seja bem-vinda, Cleide. Vamos fazer nossa prece, então, com alegria, com paz no nosso coração e com o nosso pensamento na força criadora que é Deus e o amor. Vamos lá, fechando nossos olhos, respirando bem fundo, imaginando a nossa casa do caminho, Simão Pedro, aquele pátio bonito, as nossas salas de atividades, a nossa cozinha, com todos os seus trabalhadores. E aqueles irmãos em Cristo que vêm até essa casa bendita, solicitando amparo, um sorriso, um abraço, em busca do pão material e do pão espiritual. E já nessa casa bendita, com os amigos espirituais que lá as recebem, nos recebem como trabalhadores, que nós possamos fortalecer as nossas forças, mentalizar para todas aquelas pessoas da comunidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso universo, do nosso mundo. Então, nesse momento, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos em pensamento. E te pedimos que nos fortaleça. Fortaleça a nossa casa mental e espiritual. Fortaleça todos os membros da nossa casa. Todos aqueles que nós trouxemos pelo nosso pensamento. Todos os nossos entes queridos. Todos aqueles que mesmo muitas vezes não simpatizando conosco, que também possam ser envolvidos pelo teu amor, pela tua paz, pelo teu carinho para conosco. Espiritualidade amiga, que tu nos fortaleça, que a nossa fortaleza seja construída em cima de uma pedra, que nem o tempo nem a tempestade possam derrubar. Que nós possamos cobrir de bênçãos o nosso planeta azul nesse momento e que nós possamos sair mais fortalecidos, mais confiantes, que nós possamos amar mais, perdoar mais, compreender mais os diferentes e as diferenças e sairmos vitoriosos de nós mesmos.
Então, espiritualidade amiga da Casa do Caminho, nos ampare nesse dia de hoje, que possamos fazer uma manhã de alegria e de paz, e que o aprendizado se faça, e que seja como uma semente, que a todo dia nós possamos regar com os nossos bons pensamentos, que assim seja. Bom, vamos lá, vamos nos munir de alegria, porque Jesus já nos asseverou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele aqui estaria. E com certeza ele está aqui porque somos muito mais do que 2 pessoas. E como eu falei para vocês, o nosso tema é muito maravilhoso, ele fala no orgulho e a humildade. E é realmente virtude, a virtude, a humildade precisa ser muito, seja bem-vinda, Andréia, precisa ser muito cultivada por nós, porque durante essa pandemia nós percebemos, mais uma vez, que nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que tirar esse orgulho de dentro de nós. Porque nós percebemos que esse vírus mostrou mais uma vez que somos irmãos e filhos de Deus. Porque ele não escolheu ninguém pela sua classe social. Ele escolheu as pessoas que realmente precisavam passar por essa situação. Que Deus sabe qual foi o móvel disso. Mas que ele não viu classe social. E as perdas foram iguais, mesmo você estando num hospital caro, com toda a assistência, as perdas aconteceram. Porque, na realidade, mais uma vez está sendo dito para a gente que nós somos todos iguais perante Deus. Então, vamos lá, começar, né? Primeiro, o objetivo do nosso estudo. O estudo, ele mostra que a humildade é uma virtude fundamental e que dela derivam todas as demais virtudes. Ela é a primeira das virtudes. Porque sem a humildade, nós estamos lá de novo, no simples ignorante, na animalidade, achando que podemos ser melhor do que os outros por causa da condição social, da cor, da raça, do credo. Entendeu? Então, o que acontece conosco? Nós precisamos começar a trabalhar a virtude da humildade, para que a caridade se faça em nosso coração. A gente sabe que no planeta que nós vivemos, e pelo que os livros nos dizem, nós precisamos trabalhar a caridade, olhar o outro como uma extensão de nós mesmos. E com certeza isso combate o orgulho e a vaidade. E nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes da mão de Deus. Que essas coisinhas, esses vícios, fomos nós mesmos que colocamos por causa do processo de evolução. Só que muitos de nós demoramos a despertar para trabalhar e tirar de dentro da gente aquilo que não veio conosco. Faz parte do processo evolutivo, sim, mas só que nós precisamos despertar para que a gente possa fazer o caminho de volta, tirando isso tudo de dentro, criando os novos hábitos, criando novos valores, para que a gente possa crescer. E aí vem, né? Eu gosto sempre de fazer a contextualização. O que é orgulho? É um conceito elevado ou exagerado de si próprio. Seja bem-vinda, Leda. Amor próprio demasiado, soberba. Muitas das vezes esse conceito elevado, ele está baseado no ter. A maior parte das vezes, né? Muitas vezes nós pensamos que as coisas materiais fazem com que nós tenhamos primazia em cima das outras pessoas. Mas isso aí vem, gente, da gente achar que a nossa vida material é preponderante. Enquanto nós não entendermos que precisamos sentir a vida espiritual, viver o ensinamento do Cristo, porque Deus mandou ele para cá para exemplificar que esse mundo aqui é passageiro, que nós podemos viver na matéria sem dar tanta importância a ela. Então, esse orgulho exacerbado de nós mesmos denota ainda a nossa inferioridade de achar que a matéria ainda é preponderante. Graças a Deus, nós espíritas já começamos a ser despertados para isso. A candeia está em cima do alqueire. É isso que o nosso evangelho diz. A luz nos mostrando isso, fazendo com que nós tenhamos essa condição de olhar
que os cargos, que o dinheiro, que os recursos materiais, o dinheiro, o poder da matéria, ele é irrisório. Ele não nos dá aquela felicidade que tem paz. Então, todas essas coisas que acontecem no mundo, as vicissitudes dessa matéria, né, que um dia finda, é todo o tempo para nos mostrar que nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos ter esse olhar para crescer. Entendeu? Eu vou mostrar depois nesse quadrinho do lado o que eu estou querendo dizer com isso tudo. E aí vem o conceito de humildade, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Olha só que coisa linda isso. Ela conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. E temos várias. E o momento que nós estamos vivendo agora, ele escancara para todos nós essas nossas limitações. Enquanto eu tiver essa matéria aqui, ó, enquanto eu encarnar e reencarnar, enquanto eu não tiver um planeta puro, crístico, que eu tiver que reencarnar, eu sou limitado. Nós somos limitados. Entendeu? Então, isso só, a nossa mudança, que se a gente for olhar aqui nesse quadrinho do lado, na nossa origem, que é a animalidade, os instintos, a preservação, ela já nos mostra aí como nós estamos muito mais perto do animal que ganhou. Nós somos animais, né? Só que racionais, ganhamos a razão. E aí, essa consciência, para fazer a gente refletir, pensar, a gente não sai desse processo. Entendeu? Porque a nossa destinação, quando Deus nos criou, foi para a felicidade. E a felicidade só existe quando ela está pautada em coisas que não se vão com a matéria. Então não adianta, nós não vamos fugir disso. Então, quanto mais cedo nós colocarmos a nossa mente a nosso favor, atributo a racional, nós não vamos tirar de dentro de nós esse processo. A lei de progresso, ela existe para todos nós. É lei de Deus. Mas o quanto nós vamos passar nela é despertar de cada um de nós. Aí ela fala aqui no conceito, a humildade não se envaidece com elogio ou com a sua situação de destaque em que se encontre. Mas quantas vezes nós confundimos isso? Nós, eu. Quantas vezes nós confundimos isso? Aí vocês podem estar se perguntando, gente, é natural do processo de evolução isso. Mas nós temos que começar a combater. Sabe o orar e vigiar do Evangelho? É exatamente isso. Então, quanto mais cedo nós despertarmos para essa realidade, melhor para nós. Entendeu? Esse processo que está aqui no quadrinho do lado, o quadro de evolução, ele acontece para toda a criatura de Deus. Quando ele nos criou, o princípio inteligente, nós passamos por todos os reinos. Todos com uma finalidade. Para que a gente pudesse colocar essa matéria. E quando nós, através do princípio inteligente, chegamos à raça nominal, nós passamos a ser espírito. Por quê? Porque a razão nos diferencia dos outros animais. Mas o que é que nós estamos fazendo com essa razão? O que é que nós estamos fazendo com esse Winchester que foi colocado para a gente? Porque a partir de quando eu me torno espírito na raça nominal, eu começo a contar minha trajetória para a felicidade. Quanto tempo eu estou passando nos processos normais, porque eu estou num looping em que eu quero enxergar só a matéria. E já nos foi dito que a matéria se extingue. Entendeu? E aí vem, ó, a origem, instinto, preservação. Tenho que passar por isso? Até passamos nos mundos primitivos, certo? Saímos da animalidade, tivemos que nos acostumar com essa razão que ganhamos. Legal. Depois, mundo de provas e expiações, avançado e corrompido. Comecei a dar muito valor ao ter. Faz parte do processo evolutivo? Sim.
Mas há quanto tempo nós estamos nesse processo? Então, pela lei do progresso, ou a gente faz isso por nós mesmos, ou o próprio mundo vai fazendo isso como está acontecendo agora. Muitos de nós, quando desencarnarmos, muitos não vão mais encarnar no planeta Terra. Então, urge a nossa mudança do entendimento dos vícios, da retirada deles, porque eles não vieram conosco, e da humildade. É fácil trocar vícios por virtudes? Claro que não, porque nós colocamos isso dentro de nós e ele virou um reflexo condicionado e ele vai ter que sair dali por esforço. Olhar o outro como nós mesmos é um exercício. Nós estamos dentro desse processo aqui, segundo o nosso quadrinho aqui do quadro evolutivo, nós estamos no sensações e sentimentos, que é a instrução, que é o que nós estamos tendo hoje aqui, instrução. Entendeu? Nosso processo de evolução, nós precisamos nos instruir, alimentar a razão, com vistas a olhar o ser eterno que somos. Entendeu? Começar a observar. Gente, o mundo espiritual, ele toca na gente. Quantos acontecimentos, mesmo que não é espírita, para quem é espírita, nós só precisamos sentir. Então, nós estamos nesse processo aqui, ó, sensações e sentimentos. Estamos nos instruindo para que a gente possa se depurar. E nesse processo de que a gente se depura, nós temos que começar a construir dentro de nós as virtudes. E a primeira delas é a humildade. Porque enquanto eu achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, eu não consigo arrebanhar as outras virtudes. Por isso que brilhantemente a nossa doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação. O que a caridade nos faz, nos convida? A chegar perto do outro, sentir as suas necessidades, sentir como se fosse nós mesmos. Começa a abrir um espaço dentro da gente, porque tudo que colocamos lá dentro vai precisar sair e vai precisar ser trocado. Trocado com bons comportamentos. E a humildade é a primeira deles, eu sair de mim e encontrar o meu próximo. Primeiro como ferramenta, né? Para depois a gente começar realmente a olhar o outro como uma extensão de nós. Fazer a ele o que eu gostaria que fizesse conosco. Então isso vai bater com o que está dentro de nós. Ele vai continuar teimando, porque é um hábito. Tudo na vida da gente é hábito. E aí, o que a gente vai fazer? Usar o orar e vigiar para combater. Entendeu? E aí ele diz aqui, ó, instruído e depurado. E por último, depois que a gente depurar, trocar vícios por virtudes, trabalhar o amor dentro de nós, porque depois que a gente começar a combater o orgulho de dentro da gente, nós vamos começar a sentir mais o amor pelo outro. E aí o amor também é um estágio que é trabalhado. A gente sabe que como é que a forma que ele se faz. Mas a humildade é preponderante. Por isso que buscamos, todos nós, usar a ferramenta da caridade para trabalhar essa humildade dentro de nós. E aí, olha só, eu vou trazer o que está no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade. Olha só, eu sempre digo que o nosso evangelho, se a gente for espremer, vai sair duas palavrinhas: caridade e humildade. Caridade como ferramenta para a gente começar a trabalhar. E humildade, eu começar a me colocar igual aos outros, como meu irmão. E aí vem o Prolegômenos e me diz assim, ó, lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todos aqueles que buscam nas sendas do céu um degrau para conquistar as coisas da terra.
que se afastam do orgulhoso, e eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Não vamos nos enganar que nós ainda vamos gostar dos elogios, gostar que as pessoas nos ovacionem, mas a gente tem que começar devagar a expurgar isso e sempre olhar para Deus. Então, os bons espíritos, tem pessoas que dizem assim, eu rezo, mas eu não sinto Deus dentro de mim. Entendeu? Por que elas não sentem Deus dentro delas? Porque precisa criar esse vínculo. Ele está dizendo aqui, os bons espíritos só dispensam atenção quando verificam que a gente está fazendo um esforço. Eles não querem que a gente ainda seja bom. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, indo para a regeneração. Eles precisam que a gente combata. O nosso objetivo agora é combater os vícios de dentro de nós. É nos esforçar na mente, antes de ir para a ação, o nosso compromisso com a evolução e com a nossa destinação, que é a felicidade. E aí vem a pergunta 807 do nosso querido livro dos Espíritos. O que se deve pensar dos que abusam da autoridade e das suas posições sociais, para quem proveito próprio possa oprimir os fracos? Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque o orgulho ainda está dilatado. Nós, muitas vezes, entendeu? Fazemos isso porque o nosso orgulho ainda é muito dilatado. E olha a resposta. Merecem anátema. Ou seja, serem deixadas de lado, serem rechaçadas. Ai deles. Serão em seu turno oprimidos, nascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer os outros. Lei de ação e reação, né, gente? Essa resposta é para nos falar o seguinte. Muitos de nós hoje, no nosso local de trabalho, na nossa vida, estamos sendo oprimidos. Muitas das vezes porque tem o poder de mando. E o que acontece? Faz parte do processo de equitação. Então, o que nós temos que pensar? Mais longe eu já tive quando eu estava fazendo. E se nós, por algum motivo, estamos fazendo, é o momento de nós revertermos isso. E toda hora nos perguntarmos. O processo da humildade, ele vem quando a gente começa a fazer o processo da pergunta. O que eu estou fazendo ao meu subordinado? O que eu estou fazendo aos meus familiares, aos meus amigos, às pessoas com quem eu não gosto, entendeu? Por algum motivo eu não tenho afinidade ainda com elas, mas que um dia eu vou ter que ter. É o que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse no lugar delas? Aí surge o processo da gente começar a tirar de dentro de nós esse orgulho que não veio conosco. Não faz parte da criação de Deus. Enquanto tivermos ele, nós vamos estar, erraticidade, renasce, volta de novo. E aí, cada vez mais, precisando sair desse looping. Porque as dificuldades vão existir mais. Entendeu? Então, o que nós precisamos fazer como ferramenta para começar a nos tornarmos humildes? Fazermos esta pergunta. Aí vocês podem dizer, mas eu ainda vou errar nisso? Vou, porque muitas das vezes eu ainda penso que muita coisa que é boa para mim não é realmente. Por quê? Porque eu não estou ligada direta com Deus. A minha ligação com Deus ainda é do tamanho de um grão de mostarda, como diz o nosso evangelho. Então, muitas das vezes, eu mesmo faço mal para mim. Só que Deus lê o que está no nosso pensamento, no nosso coração. O que ele vai olhar e pensar, a espiritualidade vai dizer bem assim, puxa, linda, daqui é o mal dela, né? Quando ela se fez a pergunta e fez alguma coisa que não era legal. Entendeu? Mas não o contrário. Não é o contrário. Tá entendendo? No sentido de que Deus vai ler no meu pensamento, a Aline não queria que fizesse para ela, mas ela está fazendo para os outros. Aí isso demonstra o meu orgulho. Para mim, não. Para os outros, tudo. Sabe aquela história que pode acontecer com todo mundo, menos comigo? Aí nessas horas Deus não existe mais, porque pode acontecer com o meu vizinho, pode acontecer com o meu amigo, mas comigo não pode. Entendeu? Isso é orgulho. Todas as vezes que a gente diz assim, por que eu? Orgulho. Orgulho falando porque eu acho que pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Então, a ferramenta que nós podemos nos utilizar para combater o orgulho de dentro de nós e tirar ele de vez, extirpar, que vai ser um esforço.
porque nós passamos muito tempo alimentando esse orgulho, é fazendo isso. Eu gostaria que o que eu estou impondo para o A, para o B, para o C, era o que eu gostaria que fizesse comigo. Mesmo que você erre, você vai estar errando menos. Vai estar errando por ignorância mesmo. Mas não por vontade. A vontade é você querer ser pessoa. E quanto mais você vai fazendo isso, mais os bons espíritos, lembra da pergunta, a de agora? Mais os bons espíritos vão se aproximar de mim, de nós, e eles vão nos intuir para que esse processo de melhoria haja. Entendeu? E aí vem, ó. A humildade é uma virtude bem conhecida. É a primeira virtude. Lembra que eu falei para vocês? Humildade é a primeira virtude. Porque nós temos que começar a combater o orgulho de dentro da gente, para poder nos aproximar dos bons espíritos e para quê? Porque a gente possa começar a sentir o amor, nos depurar. No processo das sensações, a gente começa a ter, aliás, dos sentimentos, começar a ter bons sentimentos. Então ele diz, a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que nos foram dados são tão poucos seguidos. Qual é o exemplo maior? Primeiro do Evangelho, depois de tantos outros, Francisco de Assis, nosso querido Chico, Madre Teresa de Calcutá. São pontuais esses exemplos no meio da 8 bilhões de habitantes que nós temos. O do Cristo foi o mais contundente, porque ele mesmo já nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, dos seus exemplos, aquilo que ele deixou para a gente seguir. E a maior parte foi combatendo o orgulho e plantando a humildade. Olhar para o meu outro com o outro como se fosse a extensão de mim mesmo. Aí a pergunta de baixo, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Entendeu? É a pergunta. Quando eu já saio de mim, nós já saímos de mim, quando uma pessoa sai de si, já buscando como ferramenta a caridade, ela já está combatendo o orgulho que tem dentro dela. Isso é um fato. Mas precisamos trabalhar, observar mais, burilar mais, trabalhar na nossa mente. E aí eu trouxe de Joana de Ângeles, do estudo que nós fizemos ontem, que bateu exatamente com o que nós estamos falando hoje, que ela diz assim, no inevitável processo de evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe percepções para a realidade de si mesmo, autoconhecimento, e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal, que é uma passagem só. Então, por que eu tenho que ser melhor que alguém? Qual o objetivo da minha existência corporal? Eu vou levar isso comigo? A minha bagagem espiritual precisa ser preparada, urge isso de todos nós. Então, nós precisamos fazer o uso dessa atribuição que Deus deu para a gente. Para o despertar. Acredito e tenho certeza que nós já estamos fazendo esse despertar. Mas precisamos, botar o pé na estrada. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Com todo o processo, com todas as pessoas que te cercam. Então, o que falta para a gente é a gente despertar, para a gente entender quais os objetivos dessa vida material. E que essas pandemias que já existiram no mundo, e essa que nós estamos vivendo agora, está nos mostrando isso, gente. Que somos todos iguais. E aí, olha só, para deixar a gente feliz num domingo, a meta é a perfeição, é sermos felizes. A nossa destinação, quando fomos criados por Deus, princípio inteligente, lá no início, passando por todos os reinos, chegando a ganhar o status de espírito quando ganhamos a matéria nominal, é para chegarmos à perfeição. O caminho para todos é igual. Tá? Não pensamos nós isso. Agora, o tempo a que nós passamos na imperfeição depende desse nosso despertar. E tirar esse orgulho de dentro de nós. Que ele é responsável por tantas bobagens que acelera o nosso processo de imperfeição. E aí nós buscamos
nos realmente focar em tirar isso de dentro da gente. E aqui está, ó, simples ignorante até a perfeição, espíritos puros. E aí, a gente está olhando aqui, ó, orgulho e a humildade. Que está lá no nosso evangelho de hoje. Orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-los. Consciência de nós mesmos. Autoconsciência. Autoamor. Começar a nos amarmos no sentido de olharmos aos outros como uma extensão de nós mesmos. E ele diz aqui, o único meio infalível vos é colocado para isso. É tomar como regra invariável a vossa conduta, a lei do Cristo. Ou seja, não é só ler e estudar. Primeiro começa a ler e estudar, mas aplicar. Lei que tendes desprezado e falseado em sua interpretação. Olha só que legal. O único meio infalível vos é colocado para isso. É tomar como uma regra invariável a nossa conduta, a lei do Cristo. Lei que tendes desprezado e falseado em suas interpretações. Ou seja, nós estamos todo o tempo vivendo naquela parte das sensações e os sentimentos, que ainda são bons e ruins, não sabemos fazer a seleção deles. É mudança de valores. E aí, de novo, a Joana de Ângeles fala para a gente, o autoconhecimento constitui um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, combate, porque está lá irragado dentro da gente. Séculos e séculos, vidas e vidas que nós estamos passando, alimentando esse orgulho dentro da gente. Entendeu? Então ela diz, o autoconhecimento constitui um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, não é fácil, é uma luta nossa, conosco mesmo, não é com os outros não. Porquanto lhe propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos tais que decorrem dos vícios e das paixões primitivas remanescentes. Ou seja, trocar mesmo vícios por virtudes e trabalhar isso na nossa mente. Conhecimento está sendo dado para todos nós. E aí vem, né, para que a gente possa finalizar. A humildade é a primeira virtude. E aí eu sempre gosto, para finalizar, de contar aquela historinha, né? No dia da Santa Ceia, onde Jesus lavou o pé dos discípulos, os pés dos discípulos. Essa historinha sendo contada nos nossos livros espíritas. E aí, o que aconteceu? Jesus entrou ovacionado, né? No domingo de Ramos. E aí, o que aconteceu? De noite, na hora da reunião com seus discípulos, os discípulos estavam, de Jesus com seus discípulos, os discípulos estavam eufóricos. No processo de evolução, estavam se sentindo orgulhosos, porque Jesus estava sendo ovacionado, o ovacionado da terra. E aí eles estavam lá porque Jesus ia ter um templo, que eles iam ter um lugar bonito, que eles estavam lá do lado de Jesus, e que ia ter um cetro, e eles iam estar, como é que a gente diz hoje, né, bombando, quando diz os jovens, porque eles eram seus discípulos. Falando no reino da terra. E aí Jesus, escutando aquilo, ficou calado. E ele lá, blá, 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 blá. Como a gente, né? Muitas das vezes, blá, 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 empolgado com as coisas da terra. E isso é um ópio ainda pra gente, a empolgação da matéria, né? Das nossas conquistas, é um ópio ainda. E aí Jesus não falou nada, porque ele sabia, ele não se encantava com o ovacionamento que tinha sido feito para ele, porque era da matéria. E aí ele pegou, sem que todo mundo nada dissesse, o pessoal falando, pegou a bacia de água e foi devagar, se ajoelhando e lavando os pés de cada discípulo. Quando ele começou, as vozes foram se acalmando, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Por que ele está fazendo isso? E ele calado. E aí foi baixando o burburinho. Todos ficaram mudos. E é o que muitas vezes nós precisamos fazer, ficar mudo pelas palmas da ilusão
que é a vida material. É um pedaço da nossa existência, um pedaço pequeno. E foi quando ele disse, depois todo mundo calou, que ele lavou o pé do último, e ele disse, quem quiser ser grande no reino dos céus, tem que ser o mais humilde, o primeiro. Aquele que mais se rebaixa para ajudar o seu irmão, o seu próximo. Entendeu? E lá na hora que ele estava em silêncio, ligado com Deus, né? E ele já havia falado várias vezes que o reino dele não era desse mundo. E é difícil a gente entender isso até hoje. Não foram só os seus discípulos, não. O reino dos céus não é desse mundo. É do mundo eterno, mundo espiritual. É lá que somos indestrutíveis, é lá que somos eternos. É lá que não existe a morte. E que a nossa destinação é ser luz. Tomando posse, sabe de quê? Do DNA espiritual do qual nós fomos criados. Que nos criou por amor. E onde há amor não há orgulho. E é esse processo que nós precisamos trabalhar incansavelmente. Para que um dia a gente chegue nessa perfeição. E eu agradeço a todos. Desejo que tenham um excelente final de domingo e uma ótima semana. E agradecer a Deus estarmos aqui hoje. E mentalizar para todos aqueles que estão precisando de amparo. Porque nós podemos doar. Porque Deus nos concedeu ainda a saúde aqui. Vamos mentalizar, vamos desejar. E quanto mais juntos estivermos nessa corrente do bem, mais somos fortes. Agradeço a todos, gente. Estava com muita saudade de vocês. E estou aqui de novo para somar com essa casa bendita e agradecer a graça por sempre estar me colocando, para que eu primeiro aprenda, porque quem primeiro escuta sou eu. E que eu possa realmente dar um salto junto com vocês, juntos somos mais fortes, nesse aprendizado. Um abraço a todos e vamos fazer a nossa prece. E depois escutar uma música. Obrigado, Lourdes. Ela está dizendo que é um excelente evangelho, ensinamento contundente para a nossa evolução. Gente, nós precisamos ser contundentes nesse momento. A Sinara botou aqui gratidão a Deus pelos esclarecimentos de hoje através de você, Aline. Eu é que agradeço a vocês. A Cristina botou aqui muito obrigada, Aline, palestra que mexeu com as minhas emoções e mexe com as minhas. Desde ontem que eu estou fazendo os evangelhos e eu me emociono. Vamos lá fazer a nossa prece? Então, nesse momento, espiritualidade amiga da nossa casa bendita, Simão Pedro, casa do caminho, do nosso caminho de elevação, de aprendizado, de instrução. E todos os amigos espirituais de lá que fluidifiquem a nossa água, que deixamos sobre a mesa, sobre o cômodo. Que essa água, nesse momento, ao ser fluidificada, traga para todos nós a força necessária para nos mantermos saudáveis, do espírito e do corpo, e de todos aqueles para quem nós vamos distribuí-la. Lembrando que a água é vida e faz parte de quase 80% do nosso corpo material. Que tu possa iluminar essa água e que nesse momento elas estão sendo iluminadas pela espiritualidade amiga. E todo o remédio que precisamos para os nossos males do corpo e do espírito estão sendo colocados nela neste momento, pelo teu amor. Jesus já nos asseverou que onde houvesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ele aqui estaria. E nesse momento, através dos amigos espirituais, ele nos abraça e nos conforta e nos ampara. E nos fortalece, principalmente. Ampara os dirigentes da nossa casa bendita, iluminando a mente deles, para que essa comunicação com a espiritualidade seja feita de forma frequente, para que possa haver uma direção da melhoria de cada um
daqueles que procuram essa casa ou trabalhar nela. Envolve, Senhor, todos os corações que trouxemos na nossa mente, que nesse momento estão hospitalizados, ou os espíritos que já estão na vida espiritual, os seus familiares que aqui ficaram, que seja jogado um bálsamo em todos, de recuperação, porque sabemos que a morte não existe. E que nós possamos iluminar o nosso planeta azul, todos os médicos, enfermeiros, serventes de hospital, administradores, todos que trabalham em hospitais, em assistências de atendimento ao público, todos os profissionais da área sejam iluminados nesse momento e protegidos. E que eles olhem os seus pacientes como uma extensão deles mesmos. Façam tudo o que puder, como se fosse para eles mesmos. Envolve o nosso planeta azul, aqueles que estão no leito de hospital, as famílias enlutadas. Que tu, Senhor, possa providenciar o amparo e o consolo e a fortaleza que estamos necessitando nesse momento. Ilumina nossos entes queridos, ilumina nossos amigos, aqueles que também não são nossos amigos, que eles possam também receber de Ti, porque são irmãos nossos, para que nós possamos sair um dia dessa vida muito melhores do que entramos todos, Senhor. Nos fortalece e nos ampara neste momento e nos dá a coragem da fé para passarmos por essa situação. Envolva a todos que estão hoje conosco, que assim seja. Bom, gente, agradeço muito, muito feliz por estar aqui com vocês. E a Elizabeth colocou, obrigada, Aline, Evangelho maravilhoso como sempre, que saibamos aproveitar os ensinamentos do Cristo, que você colocou para todos nós de forma tão clara e bonita. Gratidão. E a Ednelza também. Gente, eu agradeço a todos vocês. E agradeço a oportunidade de me instruir para poder um dia praticar. O esforço é grande, mas consigamos. Um abraço a todos. Vamos escutar uma musiquinha. Quem já tiver as suas atividades, pode ir saindo, né? Uma excelente semana, início de semana para todos. Um abraço. Beijo no coração de todos. Obrigada, Sinara, Leda, Cristina, a Nelson, Matheus, Ana Nena, Leda, Maria Sulamita, Andréa Barroso. Que Deus nos abençoe aonde estivermos. Carlos Eduardo, grande abraço. Uma ótima semana para você e para todos. Um abraço a todos. Faltará. Vanessa, grande abraço, querida. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és,
ela te sustentará. Segue adiante. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, Meu Pai, jejuando, confiando e confessando. ela te sustentará. Segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais se deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade.